Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos! Que bom poder reencontrá-los nessa segunda-feira. Que bênção poder continuarmos caminhando no nosso momento de pastoreio. Uma agenda de Deus para que cada um de nós possa continuar a buscá-lo, porque Ele quer ser encontrado. E se Ele quer ser encontrado, meus irmãos, que privilegiados somos nós de poder termos um relacionamento com esse Deus. Não é verdade? Vamos orar para a gente começar o nosso momento, tá bom? Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Tu és único, Tu és excelso, Tu és santíssimo, ó Pai. Senhor, obrigado por este tempo, obrigado por este momento de pastoreio, obrigado por quem Tu és. Tu és Deus, único e verdadeiro. E mesmo nós, sendo quem nós somos, esses miseráveis pecadores, Tu nos busca para um relacionamento de intimidade contigo. Louvado seja o Teu nome, Pai. Abençoa, Senhor, este tempo agora. Fala aos nossos corações. Nós queremos Te conhecer mais. Queremos Te abraçar mais. Queremos deitar no Teu colo. Queremos poder falar dessa intimidade que temos contigo. Se conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aproveita agora esse momento. Pega o link, distribui, chama todo mundo para louvar com a gente, porque agora vamos louvar ao nosso Deus. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas e estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar.
véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei que amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido,
eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus. Amém. Bênção poder louvar louvores tão centrados na palavra, que falam acerca do nosso Deus, que falam acerca do amor dele por nós, que falam dele e que nos colocam na condição, né, de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Olha, vamos continuar orando uns pelos outros. Coloca o teu motivo de oração aí no chat. Leia os motivos de oração que foram colocados aí no chat. Vamos orar. Vamos cuidar uns dos outros espiritualmente. O sacerdócio universal nos foi dado por Deus para isso. Para que a gente pastoreasse, para que a gente cuidasse, para que a gente se suportasse espiritualmente, em oração. Então, ore, se interesse por cada um, né, dos seus irmãos, dos nossos irmãos, cada um de nós, tá bom? Vamos orar, como sempre temos orado, pelas famílias, por aqueles que estão distantes do caminho do Senhor também. Vamos orar pelos enfermos, pelos que estão procurando uma oportunidade de emprego ou que estão endividados, aqueles que estão enlutados, né? Vamos orar também pelo nosso novo templo. Vamos orar pela nossa liderança. Vamos orar pelas nossas congregações. Tá bom? Oremos mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor, Tu és o nosso Jeová Jireh. Tu és aquele que nos dá tudo o que nós precisamos. Não nos deixa faltar nada. Tu és também o nosso Jeová Rafá, o Deus que cura. Tu és o médico dos médicos. Tu és o conhecedor de todo o nosso ser, dos nossos problemas, sejam eles físicos, emocionais, espirituais, psicológicos. Tu sabe tudo, Pai. Senhor, Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que nunca nos abandona. E é por causa de quem Tu és que nós nos aproximamos de Ti, que nós nos achegamos a Ti, cientes de que Tu ouves as nossas orações, cientes de que o Teu nome é glorificado em nossas vidas. Ó Pai, é por causa disso que nós entregamos a Ti esses motivos de oração. Inicialmente, aqueles nossos irmãos, Pai, que estão enfermos, que estão com algum problema de saúde, seja ele psicológico, emocional, físico, espiritual. Senhor, se há alguém que pode trazer cura, se há alguém que pode dar tratamento, se há alguém que pode resolver isso, Pai, esse alguém é você, meu Deus. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos no processo que Tu tens conduzido cada um de nós, Pai. Tu tens conduzido nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a
a te enxergarmos, a percebermos tua mão, teu cuidado, teu amor nesses momentos de luta e de dificuldade. Mas, Pai, se assim te apraz, que esses momentos sejam breves, que eles sejam concluídos plenamente e que a tua cura alcance o teu povo. Senhor, te rogamos também por aqueles que estão desempregados, que estão precisando e buscando uma oportunidade de emprego, de te servir por meio da profissão que eles são aptos e hábeis a desenvolver, Pai. Ó Senhor, olha para os teus servos que estão nessas condições. Leva-os, Pai, para um local onde o serviço deles te glorificará, alcançará novas vidas, será usado por ti para avanço do teu reino, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão precisando, sim, de uma oportunidade profissional. Abençoa também aqueles que estão com problemas financeiros, Pai, aqueles que estão endividados. Ó, Senhor, faz deles pessoas que, por meio destes processos, são mais íntimas Tua e percebem a importância de serem bons mordomos dos recursos que Tu tens dado a cada um deles. Mas também, Pai, tira-os desse momento de dificuldade, de opressão, ó Senhor. Que a vida financeira deles também seja, Pai, para a Tua honra e Tua glória. Nós te rogamos, Senhor, pelas nossas congregações, te rogamos por Petrolina, pelos nossos irmãos que estão ali, pela liderança daquela igreja, te rogamos por Serra Branca, por Triunfo. Ó, Pai, que Tu possas trazer uma boa solução para a construção de um novo templo ali, naquela cidade, em Triunfo. Abençoa também, Pai, nossa congregação aqui em Casa Amarela, os irmãos que ali servem, que ali Te servem, né? Que lideram também aquele trabalho. Abençoa cada um, Pai. Abençoa também aqui a nossa sede, aqui em Recife. Abençoa a liderança da Tua igreja aqui presente, nesta localidade. Abençoa o pastor Sávio, pastor Humberto, pastor Jean, pastor Letinho, pastor Serginho. Abençoa cada um deles, Pai. Abençoa também, meu Deus, os presbíteros, abençoa os diáconos, os líderes de pequeno grupo e de ministérios. Abençoa cada liderança, Senhor. Por favor, ó Pai. Abençoa também, Pai, nossos presbitérios, nossos sínodos, cada concílio que Tu tens levantado. Ó Senhor, para que as decisões tomadas, para que as posições ocupadas, para que os atos decididos sirvam sempre, Senhor, para a Tua glória. Não para vanglória de homens, não para vaidade e satisfação de homens, de indivíduos, mas unicamente e exclusivamente para o louvor do Teu nome. Senhor, nós Te rogamos também por este projeto de um novo templo aqui para a nossa sede. Abençoa, Senhor, os processos, dá sabedoria àqueles irmãos que estão à frente do projeto, para que não escape nada no planejamento, na execução, o atendimento aos ministérios, o atendimento ao culto, o atendimento a todo o serviço que é feito aqui na igreja, para que, Pai, as rotinas que nós temos aqui, diárias e semanais, sejam sempre, Senhor, motivo de edificação e amadurecimento do Teu corpo. Ó Senhor, abençoa, Pai, estes projetos que nós Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós hoje estamos em Deuteronômio, capítulo 21. Está faltando pouco para terminar o Pentateuco. Hoje, um tempo especial para a gente estudar esse texto
que traz, parece que diferentes assuntos, a gente sabe, né, do que se trata o texto como todo. Moisés ali, antes do povo entrar na Terra Prometida, fazendo um grande resumo, né, um grande sumário de tudo que Deus tem ensinado ao povo nos últimos 40 anos e do que o povo precisa se lembrar para a sua nova vida ali naquela terra. Então, a gente vai lendo o capítulo, abra a sua Bíblia, participe, acompanhe aí, né, para ficar bem ligado mesmo, bem alinhado com tudo que a gente estiver conversando, tá bom? Deuteronômio, capítulo 21, a gente vai lendo e vai comentando, vai conversando aqui sobre o texto. Versículo 1. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado nem puxado o jugo e a trarão a um vale de águas correntes, que não foi lavrado nem semeado. E ali, naquele vale, desnucarão a novilha. Chegar-se-ão sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade, mais próximas do morto, lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue e os nossos olhos o não viram derramar-se. Sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste. E não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel. E a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim, eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Meus irmãos, a terra pertence a Deus. Tudo que há na terra pertence a Deus. E aqueles que na terra habitam são inquilinos do Senhor, né? Logo, os nossos pecados, além de inicialmente e principalmente, né, ofenderem a Deus, eles também profanam a terra, pois ela tem um proprietário que é santo. Por exemplo, quando Caim matou Abel, o solo que recebeu o sangue de Abel clamou a Deus por justiça. Deus grava em sua memória o sangue de todo inocente que é derramado, seja animal, seja humano, e um dia Deus há de exigir a prestação de contas disso. No Salmo 9, versículo 12, a palavra diz assim: pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Bom, é claro, para o texto que a gente leu agora, que isso não significa que o homicida, que não era conhecido, que é especificamente o caso, né, da perícope que a gente leu, ele seria automaticamente perdoado. Que assim que os anciãos fizessem todo aquele procedimento, né, que lavassem suas mãos, que o homicida seria perdoado. Não é isso que trata o texto. Mas se trata do fato de que o Senhor, sim, Ele purificaria a terra e perdoaria Israel pelo pecado cometido. E perdoaria o seu povo pelo pecado cometido. A justiça de Deus, ela seria então preservada, a lei de Deus, ela era obedecida, mesmo que não se soubesse quem havia cometido aquele crime. Bom, este é um ritual que eu sempre gosto de olhar para ele, pelo que ele representa.
porque ele está relacionado diretamente à obra de expiação de Jesus Cristo. Ele aponta diretamente para essa obra, porque fica claro nas palavras dos anciãos, vejam lá, não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel. Isso te lembra alguma coisa, meu irmão? Minha irmã? Lavar as mãos te lembra de alguma coisa? Naquele dia trágico em que Israel pediu para que o seu Messias fosse crucificado. Pilatos lavou as mãos e disse: estou inocente do sangue desse justo. E o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Assim como aquela novilha inocente que morria ali por conta daquele homem, daquela pessoa, né? Que havia sido assassinada por alguém que ninguém conhecia. Cristo morreu pela nação e chegou a orar na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Jesus, ele cumpriu a vontade de Deus. Ele preservou a santa lei de Deus. E Deus reteve o julgamento contra Israel por cerca de 40 anos. Jesus morreu pelos pecados do mundo. João 1, 29. Jesus morreu pela igreja. Efésios 5, 25, 26. Jesus morreu pelo povo de Israel, pelo Israel espiritual. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Isaías 53, 8. Meus irmãos, foi por minha causa, foi por sua causa, foi por conta dos nossos pecados que ele foi transpassado, que ele foi ferido e que ele morreu naquela cruz. Todo ritual que é falado aqui no texto que nós lemos refere-se à graça de Deus, porque as obras dos homens jamais seriam capazes de torná-lo merecedor do perdão de Deus. Vejam, pensem comigo. A novilha nunca havia trabalhado. O solo do vale nunca havia sido arado. Os anciãos, os juízes, os sacerdotes não tinham feito nada de especial para merecer o perdão de Deus. Mas mesmo assim, esse ritual trazia a concessão do perdão de Deus para o seu povo. É como Paulo fala aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, e fala diretamente a cada um de nós, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A oferta da novilha inocente apontava para a oferta do Filho de Deus, cuja morte trouxe purificação, perdão e anulação do juízo de Deus para cada um de nós. Nós não trabalhamos, não fazemos nada que agrade a Deus. Nós não somos dignos de receber nada da parte de Deus. Nós não somos dignos nem de entrar na presença de Deus. Nós somos aqueles de quem Paulo fala dizendo: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Mas, pelas obras de Cristo, Deus nos tornou totalmente justos e totalmente santos. Jesus Cristo é o responsável pela expiação dos nossos pecados. Glória a Ele, glória a Ele. Bom, vamos continuar aqui no texto. Versículo 10 agora.
Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos, e vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher, então a levarás para casa, e ela rapará a cabeça, e cortará as unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e ficará na tua casa. E chorará seu pai e a sua mãe durante 1 mês. Depois disto, a tomarás. Tu serás seu marido e ela a tua mulher. E se não te agradares dela, deixá-la-ás ir à sua própria vontade. Porém, de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tens humilhado. Veja, o texto, a perícope anterior que a gente leu, falava de uma questão que era comunitária, que era da sociedade. Aqui o texto muda para questões mais individuais. E está falando diretamente do momento em que o povo de Deus iria para a batalha e era Deus quem dava a vitória para o povo. O texto é muito claro nesse sentido, mas fala de um momento em que alguém que estava na batalha e Deus deu a vitória e viu que em meio aos cativos havia uma mulher formosa e ele falou: rapaz, quero me casar com essa mulher. Uma mulher de um outro povo, uma mulher gentia, mas eu me afeiçoei dela. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que se existe alguém que cuida do seu povo, esse alguém é Deus. Em nenhum outro documento, em nenhum outro código de justiça, enfim, legal, da Idade Antiga, mulheres prisioneiras de guerra recebiam o status de seres humanos. Deus trouxe isso para a humanidade. Deus estabeleceu isso na lei do seu povo. O padrão de vida do povo, o padrão moral do seu povo, ele é tão distinto das demais sociedades que faz com que elas olhem não para esse povo, mas olhem para Deus e falem: rapaz, que coisa diferente, que coisa é essa que acontece nesse povo? Não é assim que a gente vive, a gente precisa entender e precisa experimentar disso. É óbvio que nenhuma mulher, nenhum homem, nenhuma pessoa quer ser um prisioneiro de guerra. Mas em tempos em que nenhum prisioneiro de guerra era tratado como ser humano, muito menos mulher, que na sociedade, de uma forma geral, já era tratado como ser inferior, Deus tira elas dessa situação, protege elas do mal que poderia vir por conta da contaminação de um possível relacionamento do povo, de Israel com outros povos ali circunvizinhos. Todo o processo que aconteceria com essa mulher que foi então desejada é, na verdade, algo como Deus tratando com as nossas vidas. Tudo isso que foi narrado, da mulher rapar a cabeça, e cortar as unhas, e despir o vestido, e trocar a sua roupa, e chorar o seu pai, chorar a sua mãe. Tem muitos detalhes sobre isso que a gente não vai entrar aqui agora. Mas isso aponta para literalmente uma mudança de vida, uma nova identidade. É Deus falando assim para essa mulher: olha, você antes vivia uma vida longe de mim, distante de mim. E eu usei tudo isso aqui para te trazer para cá, para juntinho, para uma nova vida em que você vai ser cuidada, em que você vai ser protegida, em que você não vai sofrer aquilo que você sofria na sua vida anterior. É isso que Deus está fazendo aqui nesse momento. Se há um sufrágio feminino, se há um empoderamento feminino, isso vem de Deus, da parte de Deus para as mulheres. Deus cuida das mulheres, Deus cuida dos seus homens, Deus cuida do seu povo.
como ninguém mais é capaz de cuidar. Quer ver mais disso? Vamos continuar aqui no texto. Versículo 15. Se um homem tiver duas mulheres, uma quem ama e outra quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Vejam, a Bíblia em momento algum, eu quero começar por isso, tá? Ela abre concessões para que nós tenhamos casamentos poligâmicos, tá? Mas Deus, sabendo que isso acontecia em meio ao povo ali, Deus queria proteger aqueles que poderiam ser desfavorecidos. O alicerce da sociedade humana é a família. É uma dádiva de Deus para a qual não foi encontrado nenhum substituto adequado e nem será. Não importa quantas comunidades sejam inventadas, não importa quantas subdivisões da sociedade sejam inventadas também, a família é o centro, é o cerne, e ela sempre acaba aparecendo de novo. Foi Deus quem instituiu a família. E ao fazer isso, tratou da única coisa que não considerou boa na sua criação, que o homem estivesse só. Deus instituiu a família para que todos nós fôssemos abençoados. E por conta disso, Deus ordena ao povo de Israel que honrasse, né, e ainda hoje, pensando no Israel espiritual, que honre ao pai e à mãe. E uma vez que até 4 gerações lá naquela época, né, poderiam viver juntas como família, porque as pessoas viviam muito tempo e eram famílias com atividades principalmente agropastoris, né? Então, essas famílias, elas viveriam juntas por muito tempo. Essa honra, consequentemente, seria bastante abrangente, né? Bom, o padrão divino para a vida é esse. E Deus, ele tinha essa relação especial com os primogênitos, porque na Páscoa, lá no Egito, Deus poupou os primogênitos israelitas, né? Através do sangue do Cordeiro, algo que também aponta para Jesus Cristo. Bom, e em reverência a esse milagre, Deus ordena que todos os primogênitos de Israel, sejam homens, né, sejam animais, todos eles fossem consagrados a Deus. E Israel por si só já era o primogênito de Deus. E os filhos de Israel também pertenciam ao Senhor. Também foi ordenado por Deus que o filho primogênito da família herdaria porção dobrada dos bens. Se houvesse, por exemplo, 2 filhos, o primogênito receberia 2/3 de tudo, e o mais jovem 1/3. Esse era o padrão de Deus para cuidar da família. Mas Deus também, ele faz umas coisas assim, né? Esse jeitinho de Deus de cuidar da gente, esse jeitinho tão peculiar de Deus. Deus, na história da salvação, por algumas vezes colocou de lado o primogênito e escolheu o segundo filho. O primogênito de Abraão era Ismael, mas Deus escolheu Isaac. Esaú era o primogênito de Isaac e Deus escolheu Jacó. Jacó deu uma bênção especial para Efraim, o segundo filho de José, e não a Manassés, que era o primogênito, né? Mas, além disso tudo, porque isso tudo aponta para uma coisa, é que o Senhor, ele não aceita para si o nosso primeiro nascimento, que é o nascimento da carne.
Mas ele nos oferece um segundo nascimento, que é o nascimento espiritual, e nos transforma em filhos primogênitos, aqueles que são o filho do vigor, o filho no qual Deus dá a porção dobrada, o filho que Deus chama para cuidar das coisas que são dele. Estes somos nós. Bom, o texto continua aí, falando dos filhos desobedientes. Se alguém tiver um filho quanto mais e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz. Não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Uau! Foi pesado agora. Mas parece que a gente está falando da família moderna, né, não, meus irmãos? Um filho que não saiu de casa, um adulto provavelmente, porque é beberrão, está ali vivendo com a família, mas envergonha o seu pai, envergonha a sua mãe. Ele desgraça a comunidade porque está arrumando confusão o tempo todo, dia após dia resistindo aos apelos de seus pais, às advertências, às repreensões. Parece que é o que a gente chama da sociedade, de uma parcela da sociedade hoje, que é o nem-nem, né? Nem estuda, nem trabalha, nem procura emprego, não quer fazer nada, só quer arrumar confusão. Deus está falando que isso é muito mais do que uma questão familiar, pois envolvia a paz e a reputação da comunidade. A solidariedade do povo de Israel era um elemento muito importante de sua vida civil, social e religiosa, pois o pecado de uma só pessoa, de uma só família, de uma só cidade ou tribo, poderia afetar a nação como um todo. Deixa eu fazer uma analogia para vocês aqui, meus irmãos. Porque isso vale para a igreja nos nossos dias. O que é que a palavra nos ensina o tempo todo, de forma especial o Novo Testamento, lá a teologia paulina? Nós somos membros uns dos outros, nós somos membros de um corpo espiritual do qual a cabeça é Jesus Cristo. Nós pertencemos uns aos outros e afetamos as vidas uns dos outros. Nós, como parte de um único corpo, se somos pecadores contumazes, nós estamos trazendo doença para o corpo. Nós estamos perturbando a paz desse corpo. Nós estamos levando o corpo para uma situação de enfermidade. Não importa se as demais pessoas do corpo estão vendo ou não estão vendo. A cabeça do corpo está vendo e sabe de todas as coisas. Por isso, meus irmãos, é que nós precisamos tanto, desesperadamente, da graça e da misericórdia de Deus, para que possamos viver em saúde e em paz dentro do corpo. Bom, chegando ao final do texto, a última perícope. Versículo 22. Se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Esse ato simbólico, um tanto repulsivo, lembra ao povo que Deus amaldiçoava pessoas que cometiam crimes capitais. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Paulo lembra aquela igreja que a morte do Senhor Jesus na cruz produziu algo muito especial. Porque o texto fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então o madeiro seria o nosso lugar, mas Cristo tomou esse lugar de forma substitutiva. Aqueles que confiam em Cristo agora não podem mais ser condenados pela lei, porque Cristo cumpriu toda a lei, cabalmente. Cristo já levou sobre si também a maldição da lei, aquela maldição que nos era cabida. E hoje a gente pode viver a vida dele. Ao recapitular, isso que esse texto, que esse capítulo traz para a gente como um todo, o que nos impressiona é o fato que Deus desejava que seu povo tivesse prazer em viver em sua nova terra, nessa vida com Deus. E o segredo desse prazer, para aquele povo, o segredo do prazer da nossa vida nos nossos dias, meus irmãos, é a obediência à vontade de Deus. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado por Jesus, que na cruz tomou o nosso lugar e nos deu uma nova vida. Nos ajuda, Deus, a viver a vida de Cristo. Nos ajuda a Te glorificarmos em nossas vidas, em todo e cada aspecto de nossas vidas. Sê conosco, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar mais uma vez? Nova vida para sempre. Uma família, alegria. Aprender a luz brilhar, saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. Oh, 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 oh.
nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei dos Reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei dos Reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei, para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Amém, meus irmãos? É isso. Siga firme na palavra do Senhor e que Deus abençoe sua semana. Até a próxima. Tchau, tchau.